Bom, meninas, eu vou começar fazendo um ponto baixo bem aqui na pontinha do tecido. Agora eu faço duas correntes, dou um espaço, vou lá na barra do tecido e faço um ponto baixo alongado. Faço mais duas correntes, salto um espaço e lá na barra do tecido eu faço mais um ponto baixo alongado. Então eu vou seguir caseando o meu tecido até lá na outra ponta, sempre com duas correntes e um ponto baixo alongado. E eu vou precisar de um total de caseados que seja múltiplo de 8 para esse barrado dar certo. Então eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Depois de casear o meu tecido, eu vou fazer aqui duas correntes e vou fechar com um ponto baixo aqui na outra ponta do meu tecido. Então aqui no meu tecido eu coloquei 48 caseados. Agora eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto e vou fazer mais duas correntes de separação. Viro o meu trabalho para o avesso, dou uma laçada e aqui no próximo ponto caseado do meu trabalho eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Agora eu vou trabalhar aqui dentro do intervalo das correntes. Então, dentro do próximo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre o próximo ponto do caseado. E chegando aqui dentro do intervalo de corrente do próximo caseado, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E no próximo ponto baixo do caseado, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ele. Então, eu fiquei aqui, olha só, com 7 pontos altos seguidos. Agora, eu vou fazer 7 correntes. Então, eu dou uma laçada. O próximo ponto do caseado aqui, eu vou saltá-lo. Vou passar para o ponto do caseado seguinte. E sobre ele eu vou fazer um ponto alto. Agora eu dou uma laçada, vou passar para dentro do próximo espacinho e vou trabalhar 2 pontos altos dentro dele. Agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre o próximo ponto baixo do caseado. E dentro do próximo espacinho, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. E aqui sobre o próximo ponto baixo do caseado, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ele. E assim eu fiquei com 7 pontos altos seguidos depois das 7 correntes. Então agora eu vou fazer mais 7 correntes de intervalo. Vou soltar o próximo ponto baixo do caseado, vou passar para o ponto baixo seguinte e sobre o ponto baixo seguinte eu vou trabalhar um ponto alto.
E assim eu dou início à nova carreira com 7 pontos altos seguidos. Depois é só seguir fazendo as 7 correntes de intervalo. Vou trabalhar dessa mesma forma até o final da minha carreira. Chegando lá no finalzinho, aqui olha só, sobre o último caseado, vai sobrar aqui um último caseado onde eu vou trabalhar o meu ponto tela, que é aquele ponto tela que eu iniciei aqui a minha primeira carreira. Então é só seguir trabalhando dessa forma, que vai ficar assim, ó, bem igualzinho ao início. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto. Então, depois de terminar a minha primeira carreira, sempre intercalando 7 pontos altos e 7 correntes, eu vou fazer mais 2 correntes de intervalo, vou dar uma laçada e vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto baixo do caseado, aquele que eu fiz bem no início lá do caseado, na pontinha dele. Então eu fiquei aqui com um ponto tela, igual aqui no início da minha carreira. Agora eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Eu viro o meu trabalho e dentro do intervalo das correntes eu vou fazer mais 2 pontos altos. Agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto de base. Então eu fiquei aqui com 4 pontos altos seguidos. Agora eu faço 2 correntes de intervalo. E lá na alcinha com as 7 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos fechados juntos. Então vou fazer aqui o primeiro ponto alto, mas eu não vou fechá-lo, vou deixá-lo na agulha. Dou uma laçada e faço o segundo ponto alto e deixo ele aqui na minha agulha. E mais uma vez eu vou fazer o terceiro ponto alto e não vou fechá-lo, eu vou deixá-lo aqui na agulha. Agora, com os 3 pontos na minha agulha, eu vou dar uma laçada e passar por dentro dos 3. Agora eu faço uma corrente para fechar. Vou fazer 2 correntes de intervalo. E agora eu faço mais um bloquinho com 3 pontos altos fechados juntos. Então, mais uma vez, eu faço o primeiro ponto alto e deixo na agulha. Faço o segundo ponto alto e também deixo na agulha. E o terceiro ponto alto e vou deixá-lo na agulha. Agora eu dou uma laçada e passo por dentro de todos os pontos. Faço uma corrente para fechar e mais 2 correntes de intervalo. Então eu vou seguir trabalhando dessa forma até obter um total de 5 bloquinhos com 3 pontos altos fechados juntos. Então o primeiro ponto eu deixo na agulha, o segundo ponto eu também deixo na agulha e o terceiro ponto eu também vou deixá-lo na agulha. Agora eu vou dar uma laçada, vou passar por dentro de todos os pontos que estão na agulha e vou fazer uma corrente para finalizar e mais 2 correntes de intervalo. Então agora eu vou fazer o meu quarto bloquinho
com 3 pontos altos fechados juntos. Deixo o primeiro ponto na agulha. O segundo ponto também vou deixá-lo na agulha. E o terceiro ponto também vou deixá-lo na agulha. Agora, com os 3 pontos na agulha, eu dou uma laçada e fecho. Faço uma corrente para finalizar e mais 2 correntes de intervalo. Agora eu vou iniciar o meu 5º bloquinho com os 3 pontos altos fechados juntos. Finalizados meus 5 bloquinhos, eu vou fazer 2 correntes de intervalo. Então, aqui para você ver como que fica. Agora eu dou uma laçada, vou passar aqui para o próximo intervalo de 7 correntes e vou trabalhar 7 pontos altos dentro desse mesmo intervalo. Feitos 7 pontos altos, agora eu faço 2 correntes de intervalo. Vou passar aqui para dentro da alcinha das 7 correntes e vou trabalhar novamente o meu bloco com 3 pontos altos fechados juntos. Deixo o primeiro ponto na agulha, agora eu vou deixar o segundo ponto também e o terceiro. Com todos os 3 pontos na agulha, eu dou uma laçada e passo para dentro dos 3 e faço uma corrente para finalizar. E mais 2 correntes de intervalo. Então, dessa mesma forma, eu vou trabalhar mais 5 bloquinhos, sempre com 3 pontos altos fechados juntos. E uma corrente para fechar e 2 para separar. Então, eu vou dar uma cortada no vídeo e daqui a pouco, então, eu volto para a gente dar sequência. Então, depois de fazer meus 5 bloquinhos, eu vou fazer 2 correntes de intervalo. Então, aqui para você ver como que fica. Vou passar para o próximo intervalo de correntes e aqui dentro eu vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é a minha carreira de repetição, sempre intercalando entre uma alcinha de 7 correntes, eu vou fazer os meus 5 bloquinhos com 3 pontos altos fechados juntos e na outra alcinha eu vou trabalhar 7 pontos altos.
Então eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco então eu volto para a gente dar sequência. E para finalizar a minha segunda carreira, eu vou fazer aqui 2 correntes de intervalo. Venho aqui no último ponto de base e sobre ele eu vou trabalhar um ponto alto. Agora eu vou passar aqui para dentro do ponto tela e vou trabalhar 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto sobre a terceira corrente que eu fiz para subir lá no início da carreira anterior. Então eu fiquei aqui com 4 pontos altos seguidos, como aqui, olha só, no início. Agora eu vou virar o meu trabalho para o avesso e eu vou caminhar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Faço 2 correntes de intervalo, dou uma laçada e vou trabalhar dentro do intervalo das correntes aqui entre os pontos altos fechados juntos. Então, dentro desse primeiro intervalinho, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes de intervalo e vou trabalhar mais 5 pontos altos dentro do próximo intervalo de correntes, que fica entre os bloquinhos de ponto alto fechados juntos. Feitos 5 pontos altos, eu vou fazer mais 2 correntes de intervalo, vou passar para o próximo intervalo de correntes e vou trabalhar mais 5 pontos altos. Agora eu faço mais 2 correntes de intervalo e aqui no último intervalinho de correntes eu também vou trabalhar mais 5 pontos altos. Pronto, agora eu vou fazer 2 correntes de intervalo, chego aqui na carreira de pontos altos e vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Então aqui para você ver como que tá ficando. Então agora eu vou voltar aqui para minha carreira de pontos altos e vou caminhando fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Então, são um total de 7 pontos baixos seguidos. Então, feitos os 7 pontos baixos, eu vou fazer 2 correntes de intervalo, dou uma laçada, passo para dentro do próximo intervalo de correntes entre os meus bloquinhos de pontos altos
e vou iniciar mais uma vez aqui os 5 pontos altos seguidos. Vou seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a minha carreira e sempre caminhando aqui com um ponto baixo para cada ponto alto daquela sequência de 7. Então eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, meninas, para finalizar aqui a minha terceira carreira, eu vou fazer 2 correntes de intervalo. E agora eu vou caminhar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, assim que fica. Agora eu vou virar o meu trabalho para frente e eu vou caminhar fazendo um ponto baixo aqui para cada ponto de base. Chegando aqui no intervalo de correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro dele. Um ponto baixo no próximo ponto de base. No ponto seguinte também vou fazer um ponto baixo. E aqui no próximo ponto de base também vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou dar uma laçada, vou passar para o intervalo de correntes e aqui dentro eu vou fazer 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, eu vou fazer um picô de 3 correntes. E ainda, dentro do mesmo intervalo de correntes, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Agora que eu já fiz os 5 pontos altos, eu vou soltar 2 pontos de base e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto baixo. Então fica sendo aquele ponto de base do meio. Agora eu dou uma laçada, passo para dentro do próximo intervalo de correntes e mais uma vez eu vou fazer 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, agora eu vou fazer um picô de 3 correntes. Agora eu volto para o intervalo de correntes e vou trabalhar mais 5 pontos altos.
Feitos 5 pontos altos, eu vou soltar 2 pontos de base e no ponto seguinte eu vou fechar com um ponto baixo. Então vai ficando dessa forma aqui a minha flor. Vou seguir trabalhando dessa mesma forma dentro do próximo intervalo de correntes e daqui a pouco então eu volto para a gente dar sequência. Então, depois de ter trabalhado aqui dentro do último intervalinho e fechado com um ponto baixo no terceiro ponto de base, eu vou caminhar nos pontos seguintes, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora eu vou passar aqui para dentro do intervalo de correntes e vou fazer 2 pontos baixos. Chegando aqui na carreira de 7 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Agora que eu já caminhei fazendo meus pontos baixos, chegando aqui no próximo intervalo de correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro dele. No próximo ponto de base, eu também vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, eu também vou trabalhar um ponto baixo. E aqui no próximo ponto de base, eu também vou fazer um ponto baixo. Agora eu dou uma laçada e vou trabalhar aqui dentro do próximo intervalo de correntes, fazendo 5 pontos altos. Vou seguir trabalhando da mesma forma como eu fiz aqui a primeira flor. Vou fazendo as demais e daqui a pouco eu volto então para a gente finalizar o trabalho. E depois de finalizar a última pétala da minha última flor, eu vou caminhar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, sobrou aqui 2 pontos de base, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Dentro do intervalo de correntes, eu também faço 2 pontos baixos. E aqui, naquela carreira de 4 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixo sobre cada um deles. Agora eu faço uma corrente para arrematar. E o que sobrar do fio, eu vou esconder passando aqui por dentro dos pontos. E agora eu vou cortar o excesso. Bom, então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.